pecado aqui me separava de Deus. Você viu lá em Isaías? Cristo foi, me reconciliou com Ele. Cristo foi, anulou a lei na minha vida. Eu já não sou mais um transgressor. Porque pecado é transgredir a lei. Se não a lei, para mim, ele pôs fim à lei, significa que nada me separa mais do seu amor. Mas e se você dançar o Michael Jackson? Vou colher disso, é uma da carne? Vou colher disso. Quando eu for lá, que eu voltar, dá um estalo aqui, ó. A igreja não aceita que na igreja de Cristo não há pecado espiritual, não há condenação. É por isso que a graça de Deus atesta que uma vez salvo, salvo eternamente. Não é quem pensa que é quem Ele salvou. Porque uma coisa é pensar que você é salvo. E vai ali, rouba, engana e mata. Igual o irmão me disse, eu sou salvo para sempre. Já é então. Aí filé, aí dá um papo em você, tá ligada? Esse não é salvo. Ou pelo menos não foi salvo ainda. Porque o salvo não tem prazer da promiscuidade. O seu prazer é o que nós estamos fazendo. Aqui, ouvindo, crescendo na graça e no conhecimento, perdendo o medo e tirando as algemas. Porque as pessoas estão dentro da chamada igreja com medo de ir para o inferno por ser pecadoras. Cristo quer dizer para você, não temas, porque você não pode ir para o lugar para onde Ele nunca te mandaria. Os homens mandam. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Os pecados foram tirados. Hebreus capítulo 9, versículo 26 ao 28. Aqui é uma palavra de sabedoria, e quem ouvir e ler entenda. Ora, neste caso seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, olha, lá em Hebreus, Paulo já dizia que os tempos já estavam chegando ao seu cumprimento. Olha bem! Quando a gente toca nesse assunto do ano 70, no ano aqui da escrita de Hebreus, Paulo diz, ao se cumprir os tempos. Depois ele diz, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. A pergunta que eu faço é, aniquilou o pecado ou não aniquilou? Diga, está aniquilado. Posso eu te chamar de pecador? Eu estaria contra Cristo. Eu estaria dizendo, Cristo é um mentiroso. Vocês entraram aqui esta noite cheio de pecado. Ele já se manifestou uma vez por todas, e isso há quase 2000 anos, para aniquilar pelo sacrifício dele o pecado. E eu aqui dizendo que esta palavra é uma mentira, e que vai ser eu batizando vocês nas águas, que vou transformar vocês de pecador a um novo homem. Mas fizeram isto comigo, meu irmão. Fizeram isto com a minha esposa. Agosto, um frio danado em Teresópolis, mas mergulharam a velha num frio terrível e falaram, você, Jaqueline, é uma nova criatura. Ela, quando subiu, subiu assim. O missionário disse, foi batizada no Espírito Santo. Eu disse, não foi não, a velha está com frio. Que transformar ela numa nova criatura, meu amado. Naquela cruz ele estava aniquilando os pecados. Quem está em Cristo já é uma nova criatura. Não é as águas, é o sacrifício dele naquela cruz. Somos nova criatura. Somos ou não somos? Somos. Ao se cumprirem os tempos, que ele se manifestou uma vez por todas. Os pastores dizem que precisa ainda lavar o crente na água. Não, foi uma vez por todas para aniquilar. Pelo sacrifício de si mesmo ao pecado. Agora vem 2 versículos que precisa sabedoria. Quem lê entenda. 27. E assim,
Como está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, e o juízo veio no ano... Por favor, corre não, meu amado. Corre não. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Paulo se referia à parousia de Jesus no ano 70, logo após a queda do templo. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para deixar os pecados nas pessoas. É para o quê? Tirou ou não tirou? Ou ele falhou? Ou ele falhou? Falhou. Entra lá. E você não vai ver que com a atitude deles, eles estão dizendo que Jesus é um grande fracassado. Hoje, quem está em pecado aqui, vem aqui na frente. Vem a igreja toda. Aí alguém no meio diz assim, está faltando mais um. Vai o pastor também. Todo mundo em pecado. Então Cristo falhou? Uma vez para sempre. Lá no Gólgota, diz que veio tirar os pecados de muitos. Alô? Não é de todos, é só dos eleitos. O vaso de perdição e da ira vai ficar fedorento. Diz que veio uma vez para sempre para tirar os pecados do muito. Aparecerá segunda vez e apareceu na parousia sem pecado. Por que que ele apareceu sem pecado? Porque ele já tinha aniquilado na cruz. Quando ele voltou, já não tinha mais pecado nenhum. E o Senhor descobre isso como? Lendo, mas só tem na minha Bíblia. Então, Hebreus capítulo 10, no versículo 16, Paulo continua explicando isso. Não, meu irmão, olha só. 15 minutos para terminar. Hoje é pizza, meu irmão. O presbítero Paulo Neves aí é hoje, meu irmão. Dia de pagamento, meu irmão. Meu irmão, olha só isso aqui, Só de escola dominical eu estudei 15 anos. Só que eu só vim descobrir isso depois que os meus olhos foram iluminados, tá? Que ninguém nunca me mostrou isso aqui, não. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o G. Diz quem? Vamos ver se o Senhor, pelo menos entre nós, tem voz ativa. Porque as igrejas não aceitam o que diz o Senhor. A igreja aceita o que diz os profetas Balabachúria. Você pode mostrar isso aqui na Bíblia. Mas se não foi um profeta Balabachúria que falou, sabe quem é o profeta Balabachúria? É aquele profeta assim, ó. Eis que digo aí, e servo, Balabachúria, creme. Se for assim, eles aceitam. Mas se lê assim, dizendo que é o Senhor, eles não aceitam. Mas aqui a gente aceita. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e as escreverei, e na sua mente eu escreverei. Então hoje, no pacto da graça, não é mais a lei de Moisés, é a lei de Deus. Ela está aonde? No exterior ou no interior? No interior. Então como se serve a Deus? Aqui dentro. Então não adianta eu mandar abrir a Bíblia, se não abrir a mente. É por isso que entre nós falamos mente iluminada. Olhos iluminados, mente de Cristo ativada. Às vezes a gente está pregando aqui e eu digo, a mente de Cristo ativada. Por quê? Porque a mente de Cristo ativada, você vai entender o que Ele colocou aí dentro. Não é o que eu falo aqui fora, é o que já está escrito, imprimido aí, na tua mente e no teu coração. Essa é a aliança que Ele fez agora. A outra era escrita na pedra. Essa é na mente e no coração. 17. E acrescenta. O Senhor acrescenta. Também
também de nenhum modo me lembrarei dos seus. De quantos modos ele pode lembrar do seu pecado? De nenhum. Não, vou arrumar um modo. Peraí. É que é isso aqui, meu amado? Isso aqui é gangorra, meu amado? Estão fazendo aqui, meu amado? Meu amado, não existe de nenhum modo que ele pode falar assim: você pecou semana que vem. Ou semana passada. Ou como o pastor lá da minha antiga, onde eu ia, o pastor se levantava na divina revelação e dizia: Deus me mostra aqui um vaso que pecou no verão passado. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ah, mentiroso.